TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, o programa Sempre com Você está no ar, aqui pela TV Imaculada. Convido você, quero pedir licença para entrar na sua casa neste dia 1º de outubro, começando o mês de outubro, e hoje que é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos pedir a intercessão, de Santa Teresinha para o nosso programa, para esse mês de outubro que se inicia aí, que você possa traçar as suas metas aí, os seus objetivos para este mês. Este mês eu quero reclamar menos, quero agradecer mais. Então são pequenas metas, pequenos objetivos que nós podemos traçar. Cada mês você traça um objetivo aí a ser cumprido, tá bom? E neste programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana da Vida e do Dia do Nascituro. Eu recebo aqui com muito carinho, já está aqui no nosso estúdio, o Roberto Gomes e a Maristela Ben, que são da coordenação e vice-coordenação da Pastoral Familiar da Arquidiocese aqui de Campo Grande. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema, a Semana da Vida e Dia do Nascituro aí, tá bom? E o programa Sempre com Você só está começando, já quero convidar você aí a fazer a nossa reflexão de hoje, trazendo nosso fundador aqui, São Maximiliano Maria Kolbe, ele que vem deixar uma mensagem para nós nesta terça-feira, neste dia 1º de outubro aí. E São Maximiliano, que é o nosso fundador, Martim da Caridade, vem dizer a seguinte frase: a maneira mais perfeita de se aproximar da Imaculada é a total consagração de si mesmo a ela. A maneira mais perfeita de se aproximar da Imaculada é a total consagração de si mesmo a ela. São Maximiliano Maria Kolbe. E nós que somos colaboradores aqui da TV Imaculada, da Milícia da Imaculada, eu sou consagrada desde o ano de 2015 e posso dizer que Nossa Senhora está no meu caminho, em todos os momentos, em todas as adversidades, em todas as dificuldades. Muitas vezes nós, na correria do dia a dia, esquecemos que temos essa intercessora. Imaculada Conceição é nossa intercessora diária. Mesmo quando a gente não recorre a ela, mesmo quando não pedimos a sua intercessão, ela está ali, nos amparando. Então, nesse início de mês, convido você a se entregar a ela, a fazer o seu pedido, a colocar em suas mãos aquilo que você mais deseja em seu coração. Pode ser algo que você queira mudar, algum hábito, algo na sua família, algum objeto que você quer consagrar a ela. Então a Imaculada está presente em todos os momentos na nossa vida, que nós possamos recorrer a ela. Assim como São Maximiliano fala, a maneira mais perfeita de se aproximar da Imaculada é a total consagração de si mesmo a ela. É nos colocar verdadeiramente, inteiramente a ela, a serviço dela. Então nós que trabalhamos no meio católico, temos a nossa paróquia, frequentamos a missa, fazemos a nossa comunhão, temos que, muito mais do que isso, temos que nos colocar inteiramente a ela. Porque muitas vezes ficamos só na aparência mesmo, só vamos na missa e aquilo só não basta. Precisamos de mais, precisamos estar diante dela verdadeiramente com todo o nosso coração. Então vamos pedir a intercessão da Imaculada Conceição nesse dia 1º de outubro, também de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira neste dia 1º de outubro. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando o nosso dia, consagrando a nossa semana. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Bom, e antes de conferir a nossa entrevista aqui, quero convidar você a conferir a nossa dica do dia de hoje.
Para que a linguiça fique deliciosa, ferva antes em um pouco de água. Quando a água secar, deixe que ela frite na própria gordura sem acrescentar óleo. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito bem, essa foi a nossa dica do dia aqui do programa Sempre com Você. E recordando você aí de casa que o tema do nosso programa de hoje é falando sobre a Semana da Vida e o Dia do Nascituro. Eu recebo aqui com muito carinho o Roberto Gomes e a Maristela, que são da coordenação e vice-coordenação da Pastoral Familiar da Arquidiocese aqui de Campo Grande. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Gente, para começar a falar um pouquinho sobre esse tema, né, que nós propomos aqui hoje, o que seria a Semana da Vida e ela se inicia hoje? Sim, ela se inicia hoje, né? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, né? A Pastoral Familiar fica, né, bastante envolvida nessa semana e todos os canais, né? Agradecer a TV aqui por proporcionar esse momento de divulgar também. Então, a Semana da Vida, né, ela começa hoje, dia 1º, vai até o dia 8, o dia do nascituro. Né? Então, muito bem. Maristela, então fala pra gente o que esse tema tem a nos dizer. Lembrando que o tema é Em Família, defendemos a vida com alegria e esperança. Pois é, nós temos presenciado, né, muitos atentados contra a vida, né? Vemos uma banalização, na verdade, da vida. Ela começa a partir da defesa do aborto, por exemplo, né, que hoje é uma preocupação que nós temos e uma realidade muito próxima de nós, e se estende em todas as fases da vida. Nós acabamos de concluir um mês que falou sobre a prevenção ao suicídio, né? E aí a gente fica pensando se, nesse contexto todo, o próprio fato de você banalizar a vida no ventre materno já não leva a que o adolescente, o jovem também tenham esse sentimento em relação à própria vida. Então, a semana busca resgatar isso, a defesa da vida em todas as fases, desde a concepção até a morte natural, e em família, porque a família tem que ser esse berço, né, de valorização da vida, é o santuário da vida, né? Então, em família começa toda essa defesa que é proposta. E o que esse tema, então, vem trazer para nós, que somos cristãos? Ele vem realmente resgatar, né? Promover, né, a valorização da cultura da vida. Então, nós temos, além de falar nas paróquias, nas comunidades, nós também, né, a semana propõe que saímos da igreja, que falemos sobre a valorização da vida também nos outros ambientes públicos. Né? Vamos de encontro a esse, né? Esse outro, levar esse tema tão importante. Exatamente, a todos os irmãos, não só dentro das nossas comunidades, levar isso adiante. Além de valorizar também dentro de casa, né? Conversar sobre o tema. Sobretudo porque a gente está hoje também iniciando o mês missionário, né? Batizados e enviados. Né? Então, como família, nós somos chamados, sim, a irmos ao encontro de outras famílias, de pessoas que talvez não percebam o quanto a vida está ameaçada e o quanto está na mão de cada um, especialmente a partir das famílias, fazer a diferença. É porque muitas pessoas pensam que porque eu não faço parte da pastoral familiar, eu não vou fazer isso, eu não vou de encontro, eu não vou pregar, né, sobre essa palavra. Então, quando eu pergunto o que esse tema vem remeter a nós, que somos cristãos, é exatamente isso, é a gente sair do nosso sofazinho de casa, né, parar de ver o irmão passando lá na frente e também ajudar, né? E como você falou no início, às vezes a gente é muito de missa, né? De missa, você é domingueiro e tal, mas assim, precisa algo mais. Isso, o mês missionário extraordinário propõe isso, né? Que a gente faça as ações, que saia, né, em missão, faça algo de ação concreta. Então, é nesse sentido que a Semana Nacional da Vida vem, né, para consolidar isso, falar sobre, refletir, proporcionar, né, esse diálogo em todos os ambientes. E caiu de encontro também com esse mês, que também é o mês extraordinário missionário, né? Sim. Então, tem tudo propício para... E hoje o dia do idoso, né? Exatamente. Então, a gente tem também uma fase importante da vida que a gente tem que olhar com atenção. A longevidade é uma realidade na nossa sociedade, né? Então, nós temos também esse compromisso de dar qualidade de vida, né, para essas pessoas que estão chegando, graças a Deus,
é uma idade mais avançada. Qualidade com qualidade de vida, né? É Vida de verdade. E o que são esses 2 gestos? No dia 1º de outubro, todas as igrejas são convidadas a soar os sinos às 12 horas, às 15 e às 18 e fazer a oração do nascituro. Para no dia 8 também de outubro, o convite é para a vigília pela vida, que é acender o maior número de velas, simbolizando a luz de Cristo que dá sentido à nossa vida. Como vão ser esses 2 gestos? A verdade é assim, sabemos que, né, nem todas as nossas paróquias e capelas têm sinos. Então, assim, é uma proposta nacional, né, fazer o sinal da alegria, que é badalar os sinos, né, e depois o sinal da esperança, que são as velas, né, a esperança da vida em Cristo, né. Então, nesse primeiro momento, assim, sabemos que dificilmente, né, conseguiremos badalar todos os sinos, porque até então não tem, mas façamos a oração pela vida. Então, né, Dom Ricardo nos conclama, né, o nosso assessor nacional, para que façamos a oração pela vida, às 12, às 15, essa oração está essa oração que está aqui, né? Posso ver? Pode. Essa oração aqui? Sim. Oração pela vida. Pela vida. Então está no folder. Nós faremos hoje, também à noite, uma distribuição desse folder no lançamento do mês missionário extraordinário lá na Catedral, na Abadia, né? Então, Dom Dimas também fez uma gravação dessa oração, né? Distribuiu para as nossas paróquias, para que realmente haja essa unidade na igreja, né? Claro que cada paróquia, cada comunidade tem a sua particularidade, o seu jeito de celebrar e de envolver a comunidade. Mas, assim, pelo menos alguns momentos, né, esse sinal de alegria hoje, o sinal de esperança no dia 8, nós somos convidados a fazermos de uma forma mais unânime, né, no país inteiro. Mas é bonito de ver que isso se forma de uma forma concreta mesmo, né? Muitas vezes você falou, nem toda a igreja tem um sino ali, mas só o ato de se juntar ali em comunidade, fazer a oração faz toda a diferença, né? Com certeza. Hoje eu parei para pensar exatamente porque nós tivemos 2 fatos assim bastante tristes, né, de atentado contra a vida, que o noticiário deu ampla divulgação, né? Nós vimos em Dourados um bebezinho que foi abandonado numa caixa de papelão. E aqui em Campo Grande, aquela jovem senhora que foi queimada viva, né? Quer dizer, que está em estado gravíssimo. Então, né, num dia que a gente começa toda uma reflexão forte pela vida, nós somos chamados a olhar para esses irmãos. O que leva uma pessoa a chegar na situação que está? Né? Essa pessoa lá no entorno da rodoviária, as pessoas que são vítimas das drogas, né? Uma família que, por que razões abandonaria seu bebê, né? Então, isso tem, nós como cristãos, até você perguntou, a gente tem um compromisso de refletir sobre isso, de pensar o que nós podemos fazer, ou o que nós estamos deixando de fazer para que essas coisas aconteçam. Como cristãos, a gente tem que ser essa luz. É interessante você dizer isso, porque saindo aqui do trabalho, né, diário, eu vou para casa e no caminho eu sempre encontro alguém pedindo algum dinheiro. E todas as vezes assim eu não tenho dinheiro, mas às vezes eu tenho uma bolacha aqui no banco, eu dou para a pessoa. E eu fico pensando, mas meu Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu posso mudar na vida dela? Eu não sei a história dela, eu não sei o que levou ela a estar aqui no sinal pedindo, né, dinheiro, mas é uma coisa que sensibiliza a gente. Eu me sinto muito sensibilizada, me dá até... Mas eu falo, as pessoas até se doem por aquilo, mas não fazem nada, né? Se paralisam diante daquilo. E a gente, como cristão, nós como cristãos, temos que tomar o caminho contrário, né? Enquanto todo mundo está correndo, a gente tem que ir de encontro. Né? Então é muito bonito. A defesa da vida nos leva muito a essas situações. Por exemplo, eu não posso simplesmente ser pró-vida se eu não estiver disponível para socorrer aquela mãe que, de repente, está com o pensamento de abortar. Né? Então, isso paralisa um pouco as pessoas. Mas se eu for procurar essa mãe e ela me disser as razões que ela tem para não querer esse filho, de que forma eu vou agir? E a gente percebe que, muitas vezes, é muito pouco que precisa ser feito. É atenção, é orientação, é indicar o caminho e dizer, eu estou junto com você. Você não está sozinha nesse momento que, às vezes, o pai abandonou ou não assumiu a paternidade.
E às vezes também o próprio medo, né, de buscar para si, de repente, um problema que, a princípio, Sim. né, não é meu, não me envolvo. Uhum. Mas aí você tem toda a repercussão na sociedade, né, como o fato mesmo ali do entorno, né, da antiga rodoviária, né, a situação que, né, degradante à vida, né? Sim. A gente dizer que o problema não é nosso, a gente está anulando o maior fator que nós precisamos viver, que é em comunidade, né? Exatamente. Nós precisamos ter essa empatia com o outro. Porque se a nossa sociedade está como está hoje, é porque muitas pessoas viraram as costas, né? Então, E até por políticas públicas mesmo, Exatamente. né? De repente, a valorização, você não consegue fazer diretamente, mas você, né, promove isso, né, publicamente, politicamente, agindo, colaborando, cobrando do seu representante, né, as situações, a solução para essa situação que põe em risco a vida mesmo. quero convidar vocês agora, e o pessoal de casa que me acompanha, a ver um VT aí do Dom Dimas fazendo a oração aí da semana, né, que a gente está falando hoje aqui, a Semana da Vida e também o Dia do Nascituro. Vamos acompanhar. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida. Bendito sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos os que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, à luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu a sua vida em favor de todos. Amém. Esse foi o nosso arcebispo aqui de Campo Grande, Dom Dimas, fazendo a oração pela vida. E você é convidado também a fazer essa oração. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, vou para o intervalo, mas você não saia daí, o programa Sempre com Você volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Sempre com Você e hoje nós estamos falando sobre a Semana da Vida e também o Dia do Nascituro, que é lá no dia 8 de outubro, tá bom? E agora eu convido você a acompanhar o nosso VT Pra Viver Melhor. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Todos nós morreremos no final. Você realmente acha que é importante dar valor ao que as pessoas pensam de você? Uma reflexão aí para você aí de casa, se você realmente se importa que as pessoas pensam sobre você. Nós ficamos, né, aí condenados à opinião das pessoas, mas nossa vida não pode ser assim, né? Nós temos que buscar as coisas do alto, né? Então, realmente a frase que fala, eu sou o que Deus pensa de mim. Então, que nós buscamos os pensamentos de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. E retomando a minha entrevista aqui hoje, recebo com muito carinho o Roberto Gomes e a Maristela, que são da coordenação e vice-coordenação da Pastoral Familiar da Arquidiocese. Nós estamos falando sobre a Semana da Vida e também o Dia do Nascituro. Tá bom? E retomando o assunto que nós estávamos falando, quais são as propostas, então, que a Comissão Episcopal para a Vida e a Família tem incentivado neste ano de 2019? Bom, nós já falamos assim dos dois grandes gestos, né? O que, na verdade, a comissão quer é que a Semana Nacional da Vida ela não se resuma a esta semana, né? Nós temos uma preocupação muito grande com relação ao o avanço de ideias que defendem o aborto, justificada pela questão da saúde pública, da mulher ter direito sobre o seu próprio corpo, quer dizer, vão desvirtuando o que de fato é a essência dessa discussão. Nós estamos querendo, a sociedade quer autorizar um assassinato. E o mais grave, assassinato de uma pessoa, de uma vida indefesa.
né? Então, a igreja quer chamar muito atenção para isso, para que a gente não seja pego de surpresa e nesses contravalores que são trazidos, a gente se deixe levar. Né? Como cristãos, a gente não pode fazer isso. Esse é um grande chamamento da igreja, principalmente nesta semana, e já aconteceu no decorrer do ano. Dom Ricardo Reppers, que é o nosso bispo referencial da Comissão Nacional, ele foi nosso representante, inclusive, no STF, quando teve audiência pública contra o aborto. Né? Então, há um foco muito grande com relação a isso. Fora isso, tem a questão do suicídio, que já foi dita. Né? Nós temos que atentar para que fatos estão tirando, principalmente do jovem. Hoje, entre os jovens, nós temos o suicídio como a segunda causa de morte mais importante. É, né? a faixa etária que mais atinge. E aí, assim, o que mata mais os nossos jovens? São os acidentes, né, violentos, né, de automóvel e tal. Qual é a segunda causa? O suicídio. Aí você pega essas duas causas e você vê que a vida dos nossos jovens ela está muito ameaçada, e não é por doenças ou por falta de um atendimento à sua saúde, mas muitas vezes é pela falta de sentido da vida desses jovens. Então, essa semana não se resume a esses atos que a gente está fazendo, sinal de alegria e sinal de esperança, mas ela quer trazer essa consciência de que nós temos o compromisso, sim, de fazer mais. Também ao idoso, né? Sim. Que a defesa da vida, ela vai desde a sua concepção até a morte natural. Né? E nós estamos falando também da Semana do Idoso, né, nessa hoje é o semana. Dia Mundial. Dia né? Mundial, exatamente. E o idoso ele tem que ter um olhar também diferenciado de cuidado, né? Não só o jovem e o adulto, mas o idoso também, como você falou, né? Os mais velhos estão vivendo mais, né? Então precisa ter esse novo significado, né, para a vivência, para a vida deles. Importante também dar olhar a isso, né? Sem dúvida. E né? muitas vezes dentro da família, né? Porque a gente, essa semana ainda eu vi uma matéria falando sobre o quanto os nossos idosos estão expostos a situações, por exemplo, de endividamento, por conta de um familiar que utiliza o dinheirinho da aposentadoria desse idoso, por conta de... ele é seduzido, às vezes, por membros da própria família. Né? E outra questão que eu acho muito relevante, que nós precisamos atentar, é que nós temos que dar sentido à existência, à experiência desses idosos. Né? Não é porque eles chegaram a essa fase da vida que eles não têm a contribuir. Talvez o adoecimento que ainda pode acontecer, até a depressão nessa fase, porque, né? de repente, perde o sentido. Né? Não se vê mais importante dentro do contexto familiar, social. E tão rico né, o jovem valorizar o avô. Então, às vezes, né, isso né, são teorias, assim, mas, com certeza, os valores cristãos, em que o jovem, às vezes, não dá a atenção devida ao avô, né, pela sua experiência, sabedoria, né, pela sua troca de aprender com o avô, o respeito do avô, condiciona isso a um fator também que a correria da vida, aquela coisa toda, o desprezo, né, pelo avô. Então, isso tudo tem que ser valorizado no sentido de que a vida é plena. Então, o jovem valorize seu avô, valorize, aproveite ele, né, no sentido bom, a experiência, como ele fazia, como era a vida dele. Então, assim, não é um velho, né? É uma pessoa que já tem experiência e pode transmitir muito à juventude, principalmente a questão de superar, né, os desafios, né, que hoje a frustração é o maior desafio para o jovem. É verdade. Né? Então, o avô é essa fortaleza, né? Precisa nele. E como a Maristela comentou, às vezes ele é o arrimo da família, né? Ele está ali como provedor e está desprezado também num canto. Então, assim, é um antagonismo, né? Ele provê e, ao mesmo tempo, ele é colocado de lado. E a família tem um fator importante nisso, né? Como a pastoral familiar trata sobre isso, esse indivíduo adoecido, ele está dentro de um contexto familiar, do qual esses familiares muitas vezes também estão adoecidos. Então é importante ter esse trabalho, né, com a figura materna, a figura paterna, com os filhos aí, e com esse idoso que muitas vezes fica ali como, né, o de lado, de escanteio.
Então, a família, muitas vezes, também tem esse fator de adoecimento para esse indivíduo, né? Que muitas vezes vai culminando, né, e leva esse jovem ou esse idoso ao suicídio. Com certeza. Muito bem. Então, falando um pouquinho sobre a motivação principal que tem sido levada às comunidades, talvez seja a questão do nascituro, por conta, né, que vai ser no dia 8 de outubro. Mas, atualmente, a igreja enfrenta vários ataques à vida, como a questão que nós falamos, né, do suicídio, Setembro Amarelo. E o subsídio Hora da Vida apresenta reflexões a respeito dessas outras dimensões e apresenta indicações para a ação pastoral. Então, o que seria esse subsídio Hora da Vida? Bom, Hora da Vida é uma edição da CNBB, ela existe desde Esse 2011, daqui, né? isso. E ele traz um conjunto de encontros, seria um encontro por dia da semana, mas ele pode ser utilizado em qualquer momento. E são encontros que trazem casos concretos, situações pelas quais grupos de pessoas passam e ideias de como trabalhar isso. Inclusive envolvendo políticas públicas, que é uma necessidade, a nossa atuação como cidadãos. Então, é uma forma de refletir à luz da palavra de Deus, mas concretamente, na vida, no dia a dia, né? E é uma forma também de facilitar esse estudo, essa reflexão nas comunidades. É um auxílio mesmo, né? Isso, ele traz aí 7 encontros, né, e mais a celebração do Dia da Vida, no dia 8. E valoriza, né, os temas. Por exemplo, aqui nós temos, no primeiro encontro, a política pública em defesa da vida. Então, de forma de diálogo, né, a família se reúne, né, ali a própria pastoral, paroquial se reúne, e vai bater um papo ali, né, direcionado, vamos dizer assim. Tá? Então temos ali, ó, a missão da família na defesa da vida, para reflexão. Os avós, olha aqui, os avós como origem e transmissores dos valores da vida, né? A paternidade responsável na valorização da vida, a juventude, os filhos e a transformação na vida familiar. Então você tem um itinerário. E né, a família com relação com a vida. Então, assim, você tem todo o direcionamento. São temas, né, que podem ser estudados aí no encontro de, não sei, um grupo de jovens, por exemplo, pode sentar e discutir sobre esse tema, ou a comunidade pode se juntar ali no grupo de oração também e fazer, né? Ele é aberto, ele é tão rico que ele faz isso, né? Você pode fazer em família, em famílias, pode ser em na casa própria também. na própria comunidade, ali com os agentes de pastoral, ou também aproveitar, né, da abordagem e fazer uma reflexão durante a própria homilia nas celebrações. Então, você, né, o padre também pode enriquecer a sua homilia com esses temas, né, e abordar a Semana da Vida num contexto geral. É preparado especialmente para isso. E quem quiser adquirir um desse aqui, encontra nas paróquias, já foi distribuído? Já, as paróquias já receberam. E nós também temos, né? Então, hoje à noite, por exemplo, a gente vai ter alguns exemplares lá na celebração de abertura do mês extraordinário. Faça o convite, pessoal, que nos acompanha. Então, convidamos aí a toda a população católica, né, que esteja conosco hoje. Aliás, esse convite é da igreja, da nossa arquidiocese, porque como é a abertura do mês extraordinário, todas as paróquias deverão ser representadas pelos seus leigos, né? Então, convidamos a estar lá, nós disponibilizaremos o folder, que ajuda a entender um pouquinho mais também a Semana da Vida, e teremos também exemplares do Hora da Vida para aqueles que quiserem levar e refletir nas suas casas, com seus vizinhos, com seus grupos. Então, será hoje na Catedral, né? Nossa Senhora da Badia, na paróquia... Às 19 na horas. Calógeras, 19 horas, né? na paróquia, aqui na Calógera, né? Na Calógeras, tá Então, estaremos lá divulgando, né? Até a pedido mesmo da coordenação. Vá com a sua camiseta, né? Sim. Identifique sua paróquia. Vamos fazer lá um grande momento de reunião, né? Onde Dimas estará presente. Então, vai ser Olha só que bacana. Fica o lançamento. convite para você de casa e acompanhar esse evento. E a Semana da Vida começa hoje, dia 1º de outubro, vai até o dia 8, né? Isso, ela encerra com a celebração do Dia do Nascituro. Como que vai ser a programação, então, para esse ano, dessa semana? Bom, começaremos hoje o lançamento na Catedral. Amanhã faremos um ato lá na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
né? A partir das 18 horas estaremos lá também distribuindo esse folder, né? Legal. Que tem a oração pela vida. Aproveitando as novenas, né? Que amanhã é Sim, dia tem um de fluxo de novena. gente muito grande, né, no Isso, santuário. exatamente. Né? Na quinta-feira teremos um pronunciamento na Câmara Municipal. Olha só Então, que legal. O nosso assessor, né, o padre Pedro, se fará presente lá na Câmara a partir das 9h30 até umas 10h30. Da manhã? Da Isso, manhã, Da manhã, né? da manhã. isso, durante a sessão da Câmara. Então, né, fará esse pronunciamento também. em Eu acho que defesa da aqui vida. vale a gente ressaltar que nós temos incluído no calendário oficial de Campo Grande a Semana da Vida e o Dia do Nascituro. Esse foi um projeto apresentado pelo vereador Wilson Sami, que é da nossa bancada católica, né? E a lei foi promulgada, então, a partir desse ano, faz parte do calendário oficial de Campo Grande. Então, nós temos mais motivos. Atenção, católicos. Nós conseguimos trazer essa data para o calendário da nossa cidade. Então, precisamos nos unir e valorizar esse momento importante da nossa igreja. E mediante a lei, acredito que os próprios órgãos municipais também farão mais ações, né, de valor à vida durante essa semana e também no decorrer, assim como as secretarias, outros órgãos municipais também. Então, saindo de uma esfera, né, da igreja para na política pública mesmo, de fato. Então, é muito As vias de louvável fato, essa promulgação dessa lei, né, para valorizar mesmo e marcar a nossa presença, assim, como cristão, né, na vida política, trabalhando. O Dr. Wilson Sami foi bastante, né, eficaz nessa situação. Essa Semana da Vida, ela acontece nacionalmente ou apenas Não, nacionalmente. nacionalmente? Então, em todas, no nível nacional, estarão fazendo essa semana e cada um com a sua programação. Exatamente. Existem alguns pontos que acontecem de forma mais unificada pela Comissão Nacional, né, que ela dá algumas Que são ideias. os gestos, né, assim, o sinal da alegria, que são os sinos. Todo mundo faz Isso, nesse conjunto. é a proposta exatamente, nacional. Inclusive nas horas definidas, né, pela comissão. Aham. E depois disso, cada realidade diocesana contexto, ou paroquial vai se adequando e realizando a sua semana. Graças a essa ação da Igreja Católica, em vários municípios, a gente pôde ver esse tipo de ação, como em Campo Grande. Institucionalmente, temos, então, a Semana da Vida e o Dia do Nascituro como calendário oficial do município. Né? E aí vem políticas públicas voltadas para isso, incentivo ao aleitamento materno, uma série de coisas que podem acontecer a partir de uma ação que começou dentro da igreja lá em 2005. Né, amparo às gestantes. Então, assim, diante da dimensão da lei, você tem aí outro leque, né, de ações Que vai se desmembrando. que vai se Na desdobrando verdade, assim é isso muito. que se quer. Né? Qualquer ação coordenada, orquestrada dessa forma, o objetivo maior é que ela surta um efeito de fato dentro da sociedade. Né? Claro que a oração é significativa, a nossa união, a reflexão é ótima, mas o passo seguinte é a prática. Né? Então, a gente precisa ter esse envolvimento maior, para que, de fato, mude essa realidade. E não ficar só na Semana da Vida, né? Tem que ser praticada todos os meses, todos os anos e ser enfatizado, acredito que também dentro da comunidade, ali na paróquia, para que seja feito esses trabalhos concretos, né? Essa é a igreja em saída. Né? É você, né, pensar aqui, agir, propor e você ir lá e executar. Tirar do papel, Tirar né? do papel. E ir de encontro, é verdade. Exatamente, é bem assim mesmo. E aí, paralelo a isso, o que aqui nós propomos, né? Dom Dimas até deve enviar, já enviou uma carta aos párocos, que é, durante as celebrações, a partir de hoje até o dia 8, que se faça as reflexões sobre a Semana da Vida. Né? Então, isso já está no nosso calendário também. É uma situação particular de Campo Grande, da Arquidiocese de Campo Grande. Entendi. As reflexões, né, nas celebrações, a projeção e a oração pela vida, né, que vai ser feita em todas as celebrações. Essa, pelo menos, é a ideia. Lógico, respeitando, né, aquilo que o pároco tem, né, como fazer. Tá? É verdade. E no dia 8, né, cada paróquia também é convidada a fazer esse gesto de esperança, que é uma procissão luminosa, rezar um terço, né, e também refletir sobre o dia do nascituro
lá na verdade. sua comunidade. Se você não puder ir até a sua comunidade ou a sua paróquia por algum motivo, você pode fazer na sua casa também, Com certeza. ali com seus familiares, né? Rezar o terço também. Você já está se colocando em oração diante dessas causas, né? Que nós estamos falando hoje aqui. Que a gente está falando do nascituro e veja como é curioso, né? 4 dias depois, o que nós comemoramos? O Dia da Criança, né? Claro, para nós, muito mais importante é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas, falando assim, na sociedade como um todo, nós estamos falando do Dia da Criança. Do dia do idoso hoje? E o que me leva, então, a festejar tanto o Dia da Criança, comprar presentes, comemorar, e não me ater à realidade que está tirando de alguém o direito de ser criança, de nascer, né? Então, já se escolheu estrategicamente, lá atrás, quando se definiu o 8 de outubro como o Dia do Nascituro, essa proximidade, para nos lembrar que aquela criança que está recebendo nosso carinho, a nossa atenção no dia 12, ela começou a partir de um embrião que alguém quer dizer que não tem vida, né? E nós, como católicos, né, e a própria ciência mostra isso, né? Nós temos que defender a vida a partir do momento da concepção, porque aí é o momento em que a vida começa a existir. É importante, né, dizer e também a gente colocar ali a nossa voz, né, diante dessas Justamente por ser um tema assim tido como polêmico, né? E aí outras correntes, né, elucubram mais, falam, né? E aí nós temos que defender também. Nós temos que também fazer o contraponto. Oh, peraí, não é bem assim, né? E aí esse momento vem para isso. Como você disse, reflita em casa, de repente, né? Promove lá um debate em casa. A Hora da Vida está aqui para isso, né? Tem vários temas aqui que eu estava folheando que são importantes, né? Os filhos e a educação, os adolescentes em questão da vida também, né? A valorização dessa vida. E hoje, assim, a própria mídia, né? Você pode entrar no site da CNBB, você tem lá documentos, disponível, né? Riquíssimos, como a Marcela comentou, de Dom Ricardo no STF defendendo, né, a questão, né, contra o aborto. Então você tem lá todo um arsenal de documentos que você pode, né, se aprofundar no estudo, né, com a fonte segura. Isso que é mais interessante, né? É verdade. Na verdade, as ameaças à vida, elas são muito maiores do que a gente consegue enxergar, né? Há alguns dias a gente estava vendo uma pesquisa divulgada pela Rede de Proteção, que trabalha no levantamento das investidas que estão acontecendo, e acontece muito mais, de forma mais grave do que a gente consegue imaginar, de exploração sexual infantil, que é uma outra preocupação e é uma coisa horrorosa que está acontecendo, muito mais próxima de nós. E esses dados mostram que bebês são violentados. Bebês, né, com 29 dias, tem caso. Né? Então, é inadmissível que nós, enquanto igreja, né, enquanto cidadão, enquanto mães, né, fiquemos calados diante disso. Né? E a maior e a melhor forma da gente lutar é a gente ir contrapondo os contravalores que são trazidos o tempo todo, né? Que defendem o aborto, que defendem a ideologia de gênero, né? E que vão assim contaminando as ideias, especialmente dos nossos jovens, né? Então, pais e mães têm que tirar um tempo, desligar a televisão, esquecer o celular e conversar com seus filhos sobre isso. O Hora da Vida abre um caminho, né? Porque tem reflexões bem importantes para serem feitas. Nosso tempo ele já está finalizado aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, falando sobre esse tema tão importante. Gostaria que vocês deixassem considerações finais e deixassem também o convite para o pessoal de casa que nos acompanha aqui. Assim, eu, né, peço, né, que é na família, né, que a gente começa, né, a catequizar. É lá a nossa iniciação cristã. Então, que nós mesmos façamos em casa esse debate, né? Vamos propor nossos filhos, né, aos nossos avós também, falar sobre a vida, ver o que realmente está acontecendo em casa, porque com a correria do trabalho, da vida moderna, né, às vezes
a gente deixa passar alguma coisa despercebido. E isso também é um ponto a se refletir, né? Então é isso. E aí, Maristela, né, vai conclamar aí as nossas paróquias, né, Maristela? Eu gostaria que todos, de fato, se sentissem convocados, sensibilizados a participar desse momento. E eu quero fechar com uma frase do Martin Luther King, que eu acredito que mexa com a gente um pouquinho. Ele fala que o que assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, se nós ainda temos o privilégio de pertencermos a uma igreja, a um grupo social, de termos uma família, nós não podemos nos calar. E para que a gente tenha voz e tenha vez, nós temos que estar unidos. Todos estão convidados. Muito bem, quero agradecer vocês mais uma vez a presença aqui no nosso programa Sempre com Você. E quero agradecer você aí de casa também pela audiência. Agora, antes de encerrar o nosso programa, convido você a acompanhar a frase do nosso santo do dia de hoje. Esta união e amor contínuo deveis não só conservá-los entre vós, mas estendê-los a todos, procurando atear em vossas almas vivos desejos da salvação dos próximos. Santo Inácio de Loyola. E essa foi a nossa frase do santo de hoje. Quero agradecer a sua companhia aqui no programa Sempre com Você. Bom, e também desejar aí um ótimo começo de outubro para você. Hoje é só o dia 1º aí, que você possa estabelecer as suas metas, os seus objetivos a serem cumpridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada.